Shalom. Aleluia. Olha para o seu irmão que está ao seu lado. Diga que bom que você está aqui. Aleluia. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você resolveu estar aqui hoje para louvar o nome daquele que vive. Amém? Amém? Então olha para trás e fala: meu irmão, que bom que você veio hoje. Glória a Deus, aleluia. O salmista falava o seguinte: alegrei-me. Alegrei-me. Aleluia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por que será, gente? Que aquele salmista se alegrava tanto em estar na casa do Pai, na casa de Deus. Porque ali era o lugar onde, e continua sendo o lugar onde nós podemos receber graça de Deus, vida de Deus, unção de Deus. Essa noite, obrigado, irmã. Essa noite eu gostaria de compartilhar com você, sobre a igreja do Senhor. Nós oramos, né, aqui já nas canções. Essa última canção que nós ministramos tem sido uma canção que tem feito parte do meu dia a dia, das minhas orações. Porque no meio de tantas coisas que têm acontecido esses últimos anos, causou muito temor no coração de muitas pessoas, e até no meio da igreja, no meio de irmãos. E temor veio, e às vezes falta de fé, às vezes as pessoas não conseguiram avançar, continuar, mas essa canção vem junto com a palavra de Deus e faz um questionamento, e ao mesmo tempo uma exclamação: temer por quê? Por que nós temos que temer? Não tem por que temer, porque nós estamos debaixo das mãos, estamos guardados por aquele que nunca, diga para o seu irmão, nunca, vira para o outro irmão e diga, nunca, ele nunca perdeu batalhas, aleluia, ele é o Deus que nunca perdeu batalhas, oh, aleluia, não é aquele que de vez em quando perde, ele nunca. Então quer dizer que o nosso Deus é um Deus vencedor. É um Deus que está sempre acima daquilo que nós pensemos ou naquilo que nós achemos que pode acontecer de catastrófico, de diferente. Porque Ele está sempre acima. Ele está sempre alguns passos à frente. Nesse jogo aí de damas, ou até mesmo de xadrez, que é a vida, que são as coisas que acontecem, o Senhor sempre vai ter o checkmate. Ele nunca vai perder. E Ele convida-nos para vivermos essa vida com Ele. Essa vida vencedora, essa vida de vitória, conhecendo e vivendo com Ele. É uma simbiose. Fala para o seu irmão, simbiose. Aí a minha doutora aqui em biologia gostou agora, não gostou, cara? Acertei a palavra hoje, não acertei? Eu estava orando essas madrugadas aí, Deus falou comigo, existe uma simbiose entre a igreja e o céu. Existe algo que é tão perfeito nessa unidade, que a simbiose é algo biológico. Hoje eu acertei mesmo, né? Agora eu tenho que falar certo, né? Na biologia, são dois seres diferentes que eles juntos vão andar juntos e eles vão liberar boas coisas, os dois vão tirar proveito um do outro para um bem melhor. Pode ser que algum possa ser prejudicado, mas no nosso caso não é. Nós só vamos receber coisas boas. Quando a igreja entra em sintonia perfeita com os céus, irmãos, esta simbiose libera unção, libera graça, libera poder, libera vida, libera vitória. Aleluia. Então, o nosso Deus tem nos chamado esses dias para essa vida de vitória, essa vida vencedora.
essa comunhão perfeita com o Senhor. E o nome dessa palavra, o título dessa palavra é simbiose perfeita. Não existe nada que não seja perfeito quando a igreja consegue entender e viver aquilo que Deus quer para ela. Atos capítulo 4, versículos 29 e 30, é uma das primeiras vezes que a igreja consegue estar entendendo isso. O apóstolo Pedro estava preso e ali, depois de ser confrontado por aquelas autoridades, soltaram ele, fizeram de tudo para prendê-lo, para abater, mas não conseguiram achar nada. Será por quê? E depois que não conseguiram achar nada, tiveram que soltá-lo. E ele corre para onde? Ele não foi para o bar para comemorar que saiu da prisão. Ele não correu para casa para falar para a família: olha, eu saí da prisão. Sabe para onde ele foi? Para a igreja. Ele correu para a igreja. Por que será que ele correu para a igreja? Quando ele chega na igreja, os irmãos estavam ali, fazendo algo. E aí a Bíblia diz que ele começa a relatar para aqueles irmãos o que tinha acontecido e como eles ficaram ali, que eles liberaram, não teve jeito de liberar. E aí ele fala assim, depois que ele relata tudo que aconteceu, que não apanharam, não sofreram, mas tiveram que ser soltos. Aí os irmãos dizem que a Bíblia diz que os irmãos falam assim: agora, Senhor, versículo 29, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. A oração deles, depois que eles estiveram ali, foi pedindo ao Senhor para confirmar o que eles tinham que fazer, irmãos. Toda oração, todo o tempo de oração tem que nos levar a um propósito. E o propósito que nos leva, o propósito que nós temos que ter é anunciar a palavra. Como crerão, se não é? Se não tem quem pregue, e como ouvirão se nós não falarmos para eles? Então, a oração aqui nos mostra, quando eles começam a orar, que devemos estar ligados, entranhados com Jesus. Mostra o quê? Tem um papel de cada um nessa simbiose para que possa realizar e acontecer o que é para acontecer. O papel da igreja é o quê? Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra. O papel da igreja é orar para que a palavra possa ser liberada. Para quê, irmãos? Para ser liberada? Para que haja um mover na mão de Deus. Então, esse Deus, ele vai poder liberar o que é bom, o que ele quer liberar, através do papel que nós, como igreja, façamos. A igreja ora e prega. Deus faz o quê? Cura, faz milagres, prodígios e sinais. Entendeu aí? Então, quando as coisas vão ficando estabelecendo, então, vive isso. No versículo 31 fala: tendo eles orado, tremeu o lugar. O lugar onde eles estavam reunidos. Quer dizer, tinha um povo reunido. Hoje em dia está tendo aí uma onda aí, irmãos, de que não precisa ter local de reunião, não precisa uma igreja, entre aspas, convencional, uma igreja que se reúne em um templo, se reúne em um lugar, porque a igreja é orgânica e pode reunir em qualquer lugar. Sim, nós vamos ver daqui a pouco que existem lugares onde a igreja pode estar. Mas a igreja
ela é estabelecida por Jesus, irmãos. Ela tem sim dono, ela tem dono. A igreja tem dono. A igreja tem autoridades. A igreja tem o seu papel relevante no meio da sociedade. Vários avivamentos aconteceram, mas é a igreja que está ali no meio daqueles avivamentos. Nós estivemos em País de Gales, que foi um dos maiores avivamentos que aconteceu no século passado, 1905, 1906, 1907. A igreja entrou com tanto poder e autoridade em oração, mudou o que acontecia naquela região, em País de Gales. Nós vimos com os nossos olhos, infelizmente vimos depois, né? Que não prevaleceram, não continuaram em oração. Nós vimos vários lugares de reunião, de oração, várias capelas lá também já se deteriorando. Mas com a história conta que mudou a sociedade daqueles dias, porque a igreja resolveu orar. Os mineradores que viviam debaixo de opressão, debaixo de contendas, de confusão, de muitas doenças, eles começaram a serem mudados pelo poder da oração. As famílias foram mudadas, curas aconteceram, a sociedade mudou. E nós podemos ver, nós vimos alguns sinais do que estava ali. Vimos ainda aquelas senhorinhas, tinham umas mulheres ainda bem velhinhas lá, que elas desfrutavam daquela unção, daquele avivamento. Isso faz 30 anos atrás que nós estivemos lá, quando nós vimos o Senhor lá no Reino Unido. Mas ainda tinha, faz tempo, né, cara? Pouca coisa. Mas tinha daquelas irmãzinhas, sabe, de oração, que viviam orando, ainda tinha uma ou duas ali. E tinha aquelas irmãs, aqueles irmãos, um pouquinho menos de idade, e que ainda falava disso, eles ficavam clamando, falou que volte o avivamento, que a igreja volte a orar. A igreja precisa, então, desse despertamento, irmãos. A igreja é o quê? Afinal de contas, nessa sociedade. A igreja é o corpo de Cristo, amém? Amém? Ela é o corpo de Cristo. Cristo é uma pessoa. E a Bíblia diz que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. O que pode fazer uma cabeça ser um corpo? E o que pode fazer um corpo ser uma cabeça? Viu aí a simbiose, então? Quando os dois se unem, muitas coisas podem acontecer. Olha, o apóstolo Paulo, então, traz essa revelação do que é a igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Ele fala, em Efésios 1, 22, fala, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Quem é o cabeça? Cristo. Fala para o irmão, Cristo é o cabeça. Isso quer dizer o quê? O domínio, o poder, a unção. O que tem de autoridade está em Cristo Jesus. Ele é o cabeça. Ele colocou todas as coisas, toda a autoridade, todo o demônio, todo o poder maligno, ele colocou debaixo dos pés dele. Ele toma, então, a autoridade sobre esses malignos, sobre esses demônios. Então, por isso que a igreja, nós vamos ver daqui a pouco que ela tem esse poder de chegar e tomar posição e tomar territórios espirituais e também físicos. Porque ela é o quê? Aí continua. E ele, então, pega todo esse poder, coloca debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Todo o poder, o qual é o seu corpo. Então, é a igreja que faz o quê? O movimento. A cabeça pensa, a cabeça delega, e o corpo faz. O corpo faz. Se cortar a cabeça, o corpo faz o quê? Vai ficar que nem as galinhas que nós matamos esses dias lá. Né?
cortou o pescoço, cortou a cabeça da galinha, bateu para outro, ficou rodando lá no meio do quintal. De repente aconteceu o quê? Nem popopopó não fez mais, né? Porque já tinha cortado o pescoço, só esticou e morreu. Igreja sem Cristo não é igreja, não é corpo. Porque o corpo morre. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Cristo como cabeça, como Senhor. E a igreja, então, faz o quê? Como corpo, ela recebe toda a plenitude. Fala, ela é o corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, nós também, além de sermos o corpo, nós somos a plenitude de Jesus. Olha bem você de baixo em cima aí agora. Olha só, falar que ousadia dizer, você é a plenitude de Cristo. Não, olha bem o que nós cantamos agora, que é bíblico. Não vivo do que? Olha para você aí agora. Você é a plenitude de Cristo. Não é pelo que você vê, mas é pelo que você crê, amém? Você é a plenitude de Cristo. Toda a autoridade foi dada de Deus a Jesus Cristo, e Jesus Cristo dá para a igreja. Nós somos o seu corpo. A igreja é a resistência celestial contra o inferno. Você sabe que existe o inferno, sabe? Você sabe que existe demônios. Existe uma resistência maligna, diabólica, que está ainda na terra atuando. E não tem arma pesada que vai parar. Não adianta fazer nada que não vai conseguir parar esse exército, essa forma e esse poder maligno, a não ser a igreja. É a igreja que tem o poder de parar a invasão do maligno, nas famílias. Agora a Bíblia diz que Deus fez a família. Será que Deus quer a separação de famílias? Quer ou não? Então quem é que quer? Alguém quer. Além das próprias pessoas que se separam, existe alguém por trás que é um ser diabólico, maligno, que atua trazendo circunstâncias, situações, para quê? Para que os relacionamentos se quebrem e então se afaste a família. Agora, quem pode resistir a isso? A igreja. A igreja. Jesus fala, conversando com os seus discípulos, em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele fala, olha, também eu digo que tu és Pedro. Estava tendo uma conversa muito séria, né? E ele começa então a afirmar algumas coisas para Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra angular, que era ele. Entendeu? A pedra era Jesus, não era Pedro. A Igreja Católica Apostólica Romana ensina isso erroneamente, porque eles não interpretam aqui. Eles falam que Pedro é pedra, porque Pedro, a tradução de Pedro é pedra. Petras. Só que quando Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele, a pedra angular, Jesus. Amém? Edificarei a minha igreja. É sobre ele, é sobre a pedra angular, é sobre quem é a firme, quem é a rocha eterna. As portas do inferno não prevalecerão. Amém? A igreja firmada em Jesus, as portas do inferno não prevalecem. Quem quer ver você na miséria? É o diabo. Quem quer trazer enfermidades em cima de enfermidades? O diabo. Porque a Bíblia diz que ele é aquele que devasta tudo. O inimigo veio para... Isso é ele. Então, tudo que está ligado à destruição, à matança e o que mais? E roubo
pertence a ele. Se ele vai roubar a sua paz, se ele vai roubar a sua alegria, se ele está roubando o seu tempo, se ele está roubando o seu dinheiro, se ele está roubando, é ele. Agora, o que acontece? A palavra de Deus diz o quê? Que a igreja é essa resistência do céu contra o inferno. Não existe outra coisa. Não existe outra fórmula. Só a igreja. Também te digo que tu és feito sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja é que tem que resistir. Quando começa a acontecer muitas catástrofes, muitas coisas difíceis, a igreja tem que orar, tem que entrar, tem que atuar, tem que mover. É a igreja que tem esse poder para atuar, irmão. Falar, mas é difícil, como é que nós vamos parar um mosquito, né? Da dengue? Pela oração. E pelas vacinas, pelos negócios. Mas pela oração. Tem que orar, tem que fazer. Estava conversando com um amigo meu, pastor, e eu falei, aí, tem algum relato aí de cura? Ele falou, Paulo, isso está umas 3 semanas atrás. Semana passada, nós oramos por uma irmã aqui que estava com dengue. E ela foi curada na hora. Na hora. Então, irmãos, não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. Só precisa de nós crermos. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Se eu creio, Ele vai responder a minha oração. Então, nós temos que chegar nesse ponto agora e entender o quê? Que a igreja é o agente de libertação, é o agente de cura, é o agente de salvação, é o agente da justiça. É na igreja que tem que ter justiça. É pela igreja que a justiça tem que sair. Aí fora não vai sair. Não adianta a gente querer bater cabeça. Ah, mas se o senhor não viu esses dias aí agora, essas coisas desses pastores aí, vi tudo isso. Mas isso não quer dizer que a igreja não seja. Não é por causa de 1, ou de 2, ou de 3, seja lá de 1000, que a igreja deixa de ser o que ela é. Amém? A igreja não deixa de ser o que ela é, o que Jesus disse que é, por causa de alguns membros. Nunca vai deixar. E se está doente, vai tentar curar aquilo. Se não curar, corta e joga fora. É assim que Jesus falou que é para fazer. Mas a igreja não deixa de ser o que ele disse que é. E a igreja é esse agente de cura, de libertação, de busca. A igreja é o quartel-general dos céus. Amém? Nós somos o quartel-general dos céus. O quê? O que vai se passar na terra, que os céus quer fazer, passa pela igreja. Então a igreja é aquela que faz o quê? Que recebe o que tem no céu para liberar aqui na terra. É desse jeito. Não tem outro agente. Olha por quê? Porque o Senhor Jesus falou isso. Então, nós recebemos a necessidade e nos achegamos a Ele com oração. Aí é onde entra. Existia ali uma necessidade. Pedro estava preso. Então tinha uma necessidade. O que estava acontecendo? Pedro estava? Era a necessidade. A igreja, então, se reúne para quê? Para orar por quem? Por Pedro. Aí, às vezes, a gente pensa o seguinte, não, é para ele resistir, para ele ficar bem. A igreja orou para ele sair de lá, para ele ser solto. A igreja ora. Se as pessoas não correspondem, Deus vem e faz Ele mesmo. Enquanto a igreja orava, e Pedro estava dormindo, a igreja orando. De repente, Deus faz o quê? Fala, vai lá, anjo, solta Pedro. A igreja orando. Pedro estava dormindo, mas a igreja estava orando. De repente, entra o anjo na cela de Pedro e fala o quê? Pedro, põe tua roupa aí e vamos embora.
Aí diz o quê? Ele achava que ele estava tendo uma visão. Ele assustado acorda, fala, põe a roupa, ele botou a roupa, falou, agora vamos embora. Se soltaram lá as cadeias, e diz o quê? Que ele foi passando e as portas foram se abrindo, ele ficou do lado de fora. Amém? E ele sai dali e vai para onde? Para casa? Vai para casa do amigo? Vai para o barzinho? Vai para a boate? Vai para casa da mulher que não é dele? Ele foi para onde? Para a igreja. A igreja estava em oração. Oração. E assustaram quando viram Pedro. Oraram tanto que achou até que não ia acontecer. Mas de repente viram Pedro e ficaram assustados. É o anjo dele, é o anjo dele. Ele falou, não, sou eu mesmo. Quando a igreja ora, as coisas acontecem. Pode parecer que é impossível, mas é aí que nosso Deus entra, porque Ele é o Deus do impossível. É a igreja em oração. A igreja em oração. Agora, para que essas coisas aconteçam, nós temos que o quê? Nessa troca entre o céu e a terra e o céu, entre a igreja e Jesus e a igreja, é necessário que nós entendamos que é Ele quem libera. E Ele ensina a igreja a orar, Ele ensina a igreja como fazer, como receber. Ele ensina como a igreja tem que fazer. Existe a receita da oração. Existe receita para tudo, né, Sérgio? Existe a receita da oração. Não é de qualquer maneira. Claro que tem a oração liberada, espontânea. Mas tem também o pontinho, a pitadinha de sal. A pitadinha da pimenta calabresa. E de outras coisas que eu não sei o que é, né? E nem quero saber, eu não gosto de cozinhar. Eu gosto de comer, bem. E se for comida gorda, é que eu gosto de comer. Aquela comida, aquela carne com osso, suculenta. Ah, meu pai. Já pensou? Aquela costelinha bem gordurosa. Você corta assim, ela chega, vai derretendo a gordura. Aí você pega a farinha assim, põe em cima dela. E vai amassando ela com a gordura. Ô, papai. Aí você fala assim, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor me dá todas as coisas, até o que eu gosto. Nós estávamos no Azerbaijão, lá na Ásia Central, quando nós moramos lá servindo o Senhor. E veio um missionário de Uzbequistão, do outro lado do Zambo. E foi almoçar lá conosco. A Nery preparou, colocou a mesa, ele sentou, irmãos. Aí nós fomos lá na geladeira e pegamos quem? A Coca-Cola. Pegamos a Coca-Cola, nós colocamos na mesa, ele... Eu não acredito. Ele era americano. Eu não acredito. Eu falei, o que foi, irmão? Ele falou, rapaz, eu estou orando tanto para tomar uma Coca-Cola. Faz tanto tempo que eu não tomo Coca-Cola. Deus responde a oração, irmão. Até para uma Coca-Cola. Naquele tempo era difícil, irmãos. Não tinha papel higiênico para usar. Quando eu ia fazer compras na rua, eu saía orando e pedindo a Deus para me mostrar o lugar que tinha as coisas que eu precisava de comprar. Eu andava 8 horas por dia na cidade procurando onde tinha alguma coisa para dar comida para esses meninos aí, esses catarrentos aí. 8 horas, irmãos. E a gente tinha que orar para descobrir onde tinha. E Deus nunca deixou faltar para a gente, irmão. Amém? Nunca deixou. Então, é a vida da oração, é o buscar de Deus. E Jesus fala assim, ó. E quando você pedir alguma coisa em meu nome, fala aí, meu nome, eu o farei. Qual o segredo? Pedir no nome dele. Fala para o seu irmão, quando você orar, peça em nome de Jesus. E sabe o que Jesus continua falando? Se me pedirdes alguma coisa
em meu nome, eu a farei. Olha, tá vendo aí? Como ele quer fazer conosco? Ele fala, se você me pedir alguma coisa em meu nome, eu vou fazer. Então, o segredo disso aí é o quê? É você orar em nome de Jesus. Mas isso aí todo mundo sabe, pastor, mas eu já vi muita oração que não termina com a chave. Parece que até é uma religiosidade, mas não é, não foi ele que falou? Se você me pedir qualquer coisa, olha o que ele diz aqui, ó, e tudo quanto pedirdes em meu nome, tudo é o quê? Tudo quanto pedir em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, as nossas orações, a oração da igreja, ela chega no céu para trazer perfume no céu. A Bíblia diz que os anjos estão ali, Apocalipse, se você quiser anotar aí, 8, capítulo 8, versículo 3 e 4, fala que os anjos pegam incenso e vai guardando bastante incenso, e as nossas orações vão chegando, e ele queima o incenso junto com a oração para chegar até as narinas de Deus. Então, as nossas orações chegam, ele oferece com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Oração dos santos, quer dizer o quê? Que a igreja estava ali orando. Sabe o que é a igreja? É a reunião dos santos. A reunião dos santos. Santos aqui tem São Benedito aqui? Tem algum Benedito aqui? Tem não, né? Mas tem o São Wagner, né? Tem, São Igor. Santa Maria, Mãe de Misericórdia. Então a reunião dos santos é a igreja. E a igreja em oração chega até diante do trono de Deus, como incenso, como cheiro agradável a Deus, as nossas orações. Jesus falou assim, olha, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês para que vocês possam dar muitos frutos. E fala o que mais? A fim de que tudo que vocês me pedirem, eu possa conceder. Pedir em meu nome. Então, queridos, essa é a fórmula para a igreja chegar e ter poder, ter autoridade. A igreja, eu falei para você que ela tem dono, sim ou não? Vira para o seu irmão e fala assim, olha, cuidado que você fala da igreja. Porque ela tem dono. Em Atos, o apóstolo Paulo estava naquelas viagens, capítulo 20, versículo 17. De Mileto, Paulo manda a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus. A igreja de Deus. Agora, essa igreja, ela foi comprada, não foi de qualquer maneira, irmãos. Não foi uma herança que veio, foi comprada. A Bíblia diz que Jesus comprou a igreja pelo seu próprio sangue. Por isso ele é o dono. Ele é o dono de fato porque ele compra. E aquilo que eu compro torna a minha propriedade. Eu sou o dono. Ele compra, então, o direito de você viver uma vida livre. Amém?
Por isso diz que pelo sangue dele nossos pecados são remidos e nós temos liberdade agora de andar como filhos de Deus. Ele comprou com seu próprio sangue. A igreja é de Deus. Fala para o seu irmão, a igreja é de Deus. Não fala de qualquer maneira dela, né? Não podemos falar da igreja de qualquer maneira, irmãos, porque a igreja ela é santa, ela é do Senhor. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. A igreja de quem? De Deus. Agora tem pessoas que se tornam tropeço. Mas essas pessoas aí vão ter que conversar com Deus depois, né? Então a igreja, ela é tremenda, irmãos. A igreja, ela... Olha, o apóstolo Paulo, eu creio que ele escreveu Hebreus. Olha a definição que ele fala da igreja aqui. Em Hebreus capítulo 12, ele diz assim: é igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Estão que com o nome escrito no céu. A igreja dos primogênitos, a igreja daqueles que receberam Jesus. A igreja ela pode estar nas cidades. Cada cidade tem a sua igreja, cada cidade tem lugares onde se reúnem. E em cada local como o nosso aqui, tem o que ainda? Uma micro ainda, que é o quê? As células, as reuniões de redes, onde a igreja vai se reunindo. Naquele período da igreja, mais ali no início primitivo, era muito que eles se reuniam muito nas casas. E as mulheres tomavam muita frente, sabia disso? Sabia ou não? Olha o que diz lá. E a irmã Áfia, agora o nome das mulheres é bonito também, né? Olha o nome da irmã. Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Fala também, saudai aos irmãos de Laodiceia e a ninfa. Olha o nome da irmã. E a igreja que ela hospeda em sua casa. As irmãs eram muito atuantes, irmãs. As irmãs eram muito atuantes, irmãs. A igreja era na casa das irmãs, não falava dos irmãos. A maioria das vezes falava das irmãs. Um tempo atrás, a igreja na Coreia estava muito fraca. E Deus falou com um homem que ia trazer um avivamento. E Deus começou a usar ele e falar justamente de fé. Só que ele percebeu que os homens, calça frouxa, não estavam dando conta do negócio. Não estava indo. Aí o que ele fez? Ele chamou as mulheres da igreja. Falou, olha, irmãs, nós temos um projeto. E o projeto são pequenos grupos na sua casa, pequenos grupos nas fábricas, pequenos grupos. Só que lá, questão de autoridade e tal, ele falou, vocês vão usar um lenço. Porque o lenço quer dizer o quê? Vocês estão debaixo da autoridade de alguém. Vocês não estão fazendo por fazer. E então as irmãs usavam o lenço. A igreja começou a crescer. Claro, os homens responderam também, né? Responderam. É a maior igreja que tem, assim, a nível de denominação. Ela tem mais de 1,5 milhão de membros. Só essa igreja. Na Coreia. Mas por quê? Porque eram nas casas. As irmãs oravam. Teve que abrir uma igreja no Japão. E ele procurou. Sabe quem que ele achou para ir para o Japão? Uma irmã. Tu vai para o Japão? Ela falou, vou, pastor. Eu falei, então, você vai. Ela foi. Sabe o que ela começou a fazer? Ficou por muitos meses fazendo? Orando. De repente, os céus veio.
A simbiose acontece, né? E começaram então os japoneses a se converterem. Uma das maiores igrejas no Japão é essa igreja que começou na Coreia, que foi missionária coreana. Então, irmãos, nós precisamos só disso, de disposição dos irmãos, para não falar das irmãs, né? Dos irmãos, para orar a igreja em oração, a igreja orando. O milagre acontecendo. Eu fui na Tanzânia. Tinha uma irmã que chegava lá mais cedo. Nós fizemos um congresso de uma semana para pastores e líderes. 6:30 da manhã, tinha uma irmãzinha que chegava. E a reunião começava às 7:30. 6:30 a irmã estava lá. No terceiro dia eu cheguei nela. Eu falei, não é possível. Comecei a conversar com ela, perguntei, irmã, a senhora vem, tal, a senhora chega cedo. Ela falou, pois é, pastor, se eu não sair lá da minha região lá, em torno aí de 3 da manhã, eu não consigo chegar aqui para o culto. Ela saía da casa dela, 3 horas da manhã, andava 3h30 para participar do culto, para ser treinado. Eu caí de cara no chão, né? Foi misericórdia. Depois eu fui até o lugar onde ela morava, de carro. E era difícil. Agora você imagina, andando no meio daqueles lugares ermos. E quando nós fomos, nós vimos girafa, nós vimos leões, nós vimos um monte de bicho. E a irmã sozinha, andando, chegava lá, era a primeira a chegar. E não falava que estava cansada, não. Era o fogo puro e ela orando, orava, buscava a Deus. E nós chegamos lá, ela reunia com o povo, não reunia com 300, 500 pessoas, não. Reunia com 15 pessoas. Sabe aonde? Debaixo de uma árvore. Nós fomos lá ver a árvore da irmã. A igreja, ela reunia com aquele povo ali. Oração, ela orava intensamente. A igreja em oração. A igreja que busca, amém? A igreja é aquela que envia, aquela que ordena, aquela que faz, e para que os irmãos possam caminhar. Então nós só precisamos de ver que o papel principal da igreja é esse, é pregar o evangelho e orar. E esses dias nós estamos entendendo que a igreja precisa de orar mais. Amém? Quer milagre? Não vai pescar, vai orar. Vai orar. Ou melhor, vem orar, né? Vem orar. Deus tem colocado em nossos corações a necessidade de nós estarmos ali, ó, no altar, clamando, buscando, chorando. É hora de interceder, é hora de crescermos, para podermos ver muitas coisas acontecendo. Quando a casa de Deus se coloca em posição de oração, os céus logo respondem. Nós falamos da libertação de Pedro, né? E se você for olhar em Atos dos Apóstolos, principalmente, quanta liberação que foi, porque a igreja orava. Então a nossa vida tem que estar nessa perspectiva de buscar a Deus, de estarmos junto com o Senhor para que os céus falem e nós respondamos, para que nós falemos e o céu responda. É preciso que nós despertemos para isso. Essa simbiose, oração, clamor. A igreja ora e os céus respondem. Amém? E eles falaram o quê? Enquanto nós recebemos com intrepidez do Senhor para pregar o evangelho, o Senhor estende as suas mãos com cura, sinais, milagres e prodígios. Você quer ver os sinais acontecerem? Você quer ver as coisas acontecer?
que não é você que faz, é Deus quem faz. O que eu tenho que fazer é orar e pregar, anunciar. O resto é com quem? Com Deus. Amém? Vamos ficar de pé então? Depois disso, a gente tem que fazer o quê? Orar. Orar. O que você hoje tem no seu coração que está difícil ou que talvez esteja impossível para você? O que você hoje fala, olha, está complicado. Mas o Deus é o Deus que descomplica, né? Deus não tem nada complicado para Deus. Quando nós chegamos diante dele com clamor, quando nós chegamos dele crendo, creia, tudo o que pedirdes. Irmãos, entenda essa palavra. Entenda essa palavra. Que ele fala o quê? Tudo. Tudo que pedirdes em meu nome. Tudo é o quê? É tudo. Tudo é tudo. Fala para o seu irmão, tudo é tudo. Então você não tem que olhar para aquilo que você acha que não dá. Você tem que olhar para o Deus impossível. Você tem que olhar para o Deus que tudo pode. Você tem que olhar para o Deus que faz aquilo que nós oramos. Ah, Deus é seu empregado, não é mesmo não. Deus não é meu empregado mesmo não. Mas ele falou que se eu pedir no seu nome,